Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Nesse vídeo, falaremos a respeito de 3 luas em nosso sistema solar que alimentam nossas esperanças de encontrarmos vida na forma que conhecemos, como a vida existente em nosso planeta Terra. Falaremos da lua Europa do planeta Júpiter, e das luas Titã e Encélados do planeta Saturno. Após a vinheta, vamos analisar as descobertas mais recentes e teorias empolgantes sobre esses mundos misteriosos. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. A busca por vida além das fronteiras de nosso planeta Terra é uma jornada emocionante e profunda, uma busca que cativa a imaginação da humanidade por gerações. Ao longo da história, a humanidade fez avanços incríveis na exploração do espaço, desvendando segredos de planetas, luas e estrelas distantes, embora nossa tecnologia de viagens espaciais ainda nos dê a sensação de ser muito primitiva. Tão primitiva quanto comparar as naus e caravelas movidas pela força dos ventos em meados do século XV, com os modernos navios que cruzam nossos mares e oceanos. Nossas primitivas embarcações da era dos descobrimentos dos séculos XV e XVI estão para nossas naves e sondas espaciais atuais, quanto nossos modernos navios estão para uma tecnologia espacial futura, que nos levará aos confins de nossa galáxia, e quem sabe um dia, para outras galáxias. Diante disso, uma pergunta persiste: estamos a sós no universo? Será que a vida existe além da Terra? Do mesmo modo que nos parece intuitivo concluir a respeito do primitivismo de nossa tecnologia espacial, não é difícil intuir que não estamos a sós no universo, pois o nosso planeta seria 542 vezes menor que um átomo, se todo o universo observável fosse do tamanho da Terra. Ou seja, em outras palavras, a Terra é desprezivelmente pequena se comparada com o tamanho do universo. E por que só haveria vida aqui em nosso planeta diante da vastidão quase infinita do cosmos? A lua Europa. Europa é uma das 4 grandes luas galileanas de Júpiter, junto com Io, Ganimedes e Calisto. Ela foi descoberta por Galileu Galilei em 1610 e é a menor dessas luas, mas definitivamente não a menos interessante, talvez seja a mais interessante dentre as 3 demais luas galileanas. Seu diâmetro é de 3.122 km, sendo ela um pouco mais de 11% menor que a Lua terrestre, e 75% menor que a Terra, onde ambas as comparações são em relação aos seus respectivos diâmetros. A superfície de Europa é uma paisagem gelada, formada por rochas de silicato, coberta por uma camada de gelo de água, onde existe uma provável crosta de água gelada debaixo dessa camada de gelo. Mas o que a torna realmente intrigante é a presença de enormes rachaduras e linhas de fratura que se estendem por todo o seu corpo. Sua superfície branco-bege é estriada por rachaduras e listras marrom claras. Algumas delas podem se estender por centenas de quilômetros, criando um cenário verdadeiramente único. Apesar de sua aparência lisa, a lua Europa tem algumas crateras de impacto, embora sejam relativamente raras. Isso sugere que a superfície é geologicamente jovem e em constante renovação. Por baixo dessa camada de gelo, cientistas acreditam que há um oceano subsuperficial, possivelmente com mais água do que a Terra. Este oceano é um dos lugares mais intrigantes para a busca de vida extraterrestre em nosso sistema solar. A temperatura superficial de Europa é em média abaixo de 170 graus Celsius negativa, então, como uma lua gelada e longe do calor do Sol, obtém energia para sustentar a vida. O calor da flexão das marés gravitacionais, causadas pelo intenso campo gravitacional de Júpiter nessa lua, que puxam e esticam a lua à medida que ela translada Júpiter, o qual é 68 vezes maior que a força gravitacional que a Terra exerce na nossa lua, faz com que o oceano permaneça líquido graças à produção deste calor gravitacional, e impulsiona o movimento do gelo semelhante às placas tectônicas, absorvendo produtos químicos da superfície para o oceano abaixo.
As condições parecem ser adequadas para a existência de micróbios e talvez até formas de vidas mais complexas. Além disso, o telescópio espacial Hubble detectou plumas de vapor de água ejetadas da superfície de Europa, que acreditamos serem causadas pela erupção de criogeysers. Essa atividade de plumas poderia ajudar os pesquisadores na busca por vida no subsolo do Oceano de Europa, sem termos que pousar na Lua. Em algumas regiões, podem ser encontradas áreas com materiais mais escuros, que podem ser compostos de minerais mais complexos ou até mesmo compostos orgânicos. Esses materiais intrigam os cientistas, pois podem conter pistas sobre a química e a habitabilidade do oceano subsuperficial de Europa. Nenhuma nave espacial já pousou em Europa, embora já tenham sido propostas várias missões de exploração. Porém, a sonda Juno já sobrevoou a cerca de 320 km da superfície dessa lua em setembro de 2022. A chamada Jupiter Ice Moon Explorer, abreviada por JUICE, uma sonda da Agência Espacial Europeia, é uma missão que irá explorar a lua Ganymedes também de Júpiter, lançada em 14 de abril de 2023, que incluirá 2 sobrevoos por Europa. A NASA também está preparando uma missão para a Lua Europa chamada Europa Clipper, com previsão de lançamento em meados de 2030. A crosta de gelo superficial de Europa, devido à sua baixa temperatura, é tão dura quanto o granito, além de ser extremamente espessa, com espessuras entre 10 e 30 km, o que por si só, já é maior que o ponto mais fundo nos oceanos da Terra, a Fossa das Marianas, com pouco mais de 11 km de profundidade. Estimamos que os oceanos de Europa cheguem até 100 km de profundidade. A Lua Encélados. Encélados, que orbita o planeta Saturno a 238 mil quilômetros de seu planeta hospedeiro, é um dos corpos celestes mais intrigantes do Sistema Solar, devido às suas características únicas e à possibilidade de abrigar condições favoráveis à vida. Ela é relativamente pequena, com um diâmetro de cerca de 504 km, e tal qual a Lua Europa, sua superfície é coberta de gelo. A Lua é uma das mais brilhantes do Sistema Solar devido à refletividade de sua superfície de gelo, sendo ela cortada por sulcos, fissuras e fraturas, que se estendem por toda a Lua e indicam atividade geológica recente. Uma das descobertas mais emocionantes sobre Encélados foi feita pela sonda Cassini, e trata-se da presença de geysers ejetando material para o espaço a partir de suas fissuras na região polar sul, como na Lua Europa anteriormente dito aqui. São jatos de vapor de água, hidrogênio molecular, outros voláteis e materiais sólidos, incluindo cristais de cloreto de sódio e partículas de gelo para o espaço. Esses jatos de água, gelo e vapor são um sinal claro de que Encélados tem um oceano subsuperficial de água líquida, tornando-a um dos poucos lugares conhecidos no Sistema Solar onde a água líquida está presente. Parte do vapor d'água cai como uma espécie de neve. O resto escapa e fornece a maior parte do material que compõe o anel de Saturno, sendo ele o anel mais largo e mais externo deste planeta. Esse anel é instável, portanto, as partículas que o compõem devem ser constantemente reabastecidas. A Cassini também encontrou evidências de um grande oceano subterrâneo de água líquida no Polo Sul com uma profundidade de cerca de 10 km. Para efeito de comparação, o oceano da Terra tem uma profundidade média de 3,7 km. O topo do oceano, provavelmente, fica abaixo de uma plataforma de gelo de 30 a 40 km de espessura. A sonda Cassini também realizou análises químicas das plumas de Encélados, encontrando evidências de atividade hidrotérmica, possivelmente conduzindo a uma química complexa. A investigação em curso sobre os dados da Cassini sugere que o ambiente hidrotermal de Encélados pode ser habitável para alguns dos micro-organismos das fontes hidrotermais da Terra, e que o metano encontrado nas plumas pode ser produzido por tais organismos e poderiam ser precursores de compostos orgânicos biologicamente relevantes. Também foi identificada uma composição salgada nas águas dessas plumas, o que também indica que a fonte é um oceano subterrâneo salgado, como os oceanos da Terra. O oceano subsuperficial de Encélados é um dos principais focos de interesse para a astrobiologia.
Acreditamos que esse oceano possa conter ingredientes essenciais para a vida, como sais e compostos orgânicos. Além disso, os jatos de geysers de água podem fornecer uma oportunidade única para estudar a composição do oceano sem a necessidade de perfurar a camada de gelo. A temperatura média em sua superfície é de menos 200 graus Celsius, mas Encélados é aquecida por um processo de maré gravitacional semelhante ao que ocorre em Europa, com uma pequena diferença. Encélados está preso numa ressonância orbital com a vizinha Lua Dione, que excita a sua excentricidade orbital, a qual é amortecida pelas forças das marés, aquecendo seu interior e impulsionando a atividade geológica na Lua. A Lua Titã. Titã é a maior lua de Saturno, a segunda maior lua do Sistema Solar e uma das luas mais fascinantes que conhecemos. Ela é um pouco maior que o planeta Mercúrio, e obviamente, maior que os planetas anões de nosso Sistema Solar. Mas, mesmo sendo maior que Mercúrio, sua densidade média é bem inferior ao planeta Mercúrio. A densidade de Titã é consistente com um corpo composto por cerca de 60% de rocha e 40% de água. Descoberta em 1655, ela tem sido alvo de grande interesse científico, especialmente após a chegada da sonda Cassini em 2005, uma missão conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia, que explorou Saturno e suas luas em detalhes. Tal como aconteceu com Vênus antes da era espacial, a densa atmosfera opaca desta lua impediu a observação da superfície de Titã. A atmosfera de Titã é mais densa que a da Terra, com uma pressão superficial de cerca de 1,45 atmosferas, 45% maior que a pressão atmosférica da Terra. A composição atmosférica desta lua é de 97% nitrogênio, 2,7% de metano e 0,2% de hidrogênio, com vestígios de outros gases. Titã recebe cerca de 1% da luz solar que a Terra. Antes da luz solar atingir a superfície de Titã, cerca de 90% é absorvida pela espessa atmosfera, restando apenas 0,1% da quantidade de luz que a Terra recebe, e que chega à superfície dessa lua. Ela é a única lua conhecida a possuir uma atmosfera substancial. Sua atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e outros hidrocarbonetos. Essa atmosfera densa torna única entre as luas e permite a existência de fenômenos atmosféricos, como nuvens, chuva e ventos, gerando um clima e condições atmosféricas que criam características de superfície semelhantes às da Terra, como dunas, rios, lagos e mares, além de apresentar padrões climáticos sazonais como na Terra. Essas características líquidas podem criar ambientes propícios para a química orgânica e a formação de moléculas complexas. A superfície de Titã é coberta por uma mistura de gelo de água e rochas, com características geológicas intrigantes, incluindo rios, lagos e mares de hidrocarbonetos líquidos, tais como metano e etano líquidos. No entanto, em vez de água líquida, esses corpos são compostos principalmente de metano e etano, devido às condições extremamente frias da Lua, onde a temperatura da superfície de Titã é de cerca de menos 180 graus Celsius. O metano em Titã desempenha um papel semelhante ao da água na Terra, existindo em estados líquidos, gasosos e sólidos. Isso cria um ciclo de metano semelhante ao ciclo da água na Terra. A química orgânica é rica em Titã, com compostos que contêm carbono, hidrogênio e nitrogênio. Além disso, a energia necessária para impulsionar reações químicas está presente na forma de raios ultravioleta do Sol. A vida na Terra é baseada na água, que é líquida em uma faixa de temperatura relativamente estreita, mas em Titã, o metano pode desempenhar um papel semelhante, permitindo a existência de organismos adaptados a essas temperaturas extremas. Embora Titã tenha uma atmosfera densa e uma superfície líquida, a Lua também possui uma crosta de gelo. A origem e a interação entre esses elementos ainda são objeto de estudo e debate entre os cientistas. Titã é frequentemente mencionada em discussões sobre a busca por vida fora da Terra, devido à sua atmosfera densa e composição química.
Alguns cientistas especulam sobre a possibilidade de formas de vida baseadas em metano ou outros solventes não aquosos existirem em Titã, embora isso permaneça uma teoria sem evidências sólidas até o momento. Contudo, várias experiências laboratoriais na Terra, que simulam as condições atmosféricas de Titã, moléculas complexas e substâncias poliméricas podem ser geradas. 5 bases de nucleotídeos, os blocos de construção do DNA e do RNA, estavam entre os muitos compostos produzidos nessas experiências. Essas simulações de laboratório levaram à sugestão de que existe material orgânico suficiente em Titã para iniciar uma evolução química, semelhantemente ao que se pensa ter iniciado a vida na Terra, embora as formas de vida baseadas no metano são apenas hipotéticas. Alguns cientistas acreditam que estas assinaturas químicas reforçam o argumento de uma forma de vida primitiva e exótica ou precursora da vida na superfície de Titã. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre Sagitários, a estrela, o buraco negro no centro da Via Láctea. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.